Olá, bom dia. Cidinha, bom dia. Oi, Rita, bom dia, bom dia. Bom ver vocês. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para que as pessoas possam estar chegando. Olá, Wilson, bom dia. Oi, Tânia, bom dia. Bom dia, bom dia. Selminha, bom dia. Fala, sou Dantas, bom dia. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Cida, olá, bom dia. Olá, Antônio, bom dia, bom dia. Olá, Suzete, bom dia. Mais um minutinho. Olá, Alessandra, muito bom dia. Joyce, bom dia. Olá, Genival, bom dia. Cida, bom dia, muito bom dia. Olá, Neire, bom dia. Vou guardar mais um minutinho para a gente iniciar a nossa palestra. Oi, Stephanie, muito bom dia. Oi, Cássia, quanto tempo, bom dia. Então vamos iniciar a nossa palestra do dia, conversar um pouquinho. Eu gostaria que, cada um do seu jeito, que nós fechássemos os olhos por um breve instante, que nós elevássemos o pensamento até o mais alto, até Deus, nosso Pai, o Deus dos universos, dos mares, do planeta, da vida. Deus que descortinou várias existências para que cada um de nós evoluísse. E aqui nós chegamos neste ano de tantos desafios, Senhor, onde nós, teus filhos amados e queridos, te pedimos que nos abençoe nesta manhã, que oriente os nossos corações e os nossos pensamentos, para que nós possamos falar palavras de vida eterna, para que possamos olhar para dentro de cada um de nós e reconhecer as nossas qualidades. Sim, pois qualidades temos, Senhor, porque sabemos que a estrada que trilhamos foi longa e foi proveitosa. Mas também, Senhor, nós olhamos no espelho e vemos que há desafios a serem desbravados e vencidos. E nós contamos com a sua misericórdia para direcionar os nossos corações e os nossos pensamentos. Por isso, te pedimos nessa manhã um quinhão do seu amor, para que possamos aprender um pouco mais, todos nós em conjunto, sobre as palavras que o Cristo nos trouxe, para que pudéssemos ter a direção certa a seguir. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Faz um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês. Sinceramente, eu também tenho muita saudade da casa espírita.
Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, voltar para o mundo físico para fazer as nossas palestras, mas também continuar com esse caminho que foi desbravado aqui através das mídias sociais. Sobre o tema que eu escolhi, é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é longo, eu poderia ter escolhido qualquer um dos itens que lá se encontram, né? O mal e o remédio, causas anteriores às aflições, causas atuais das aflições, mas eu quis fazer um apanhado geral, usar esse pano de fundo, esse tema em si, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão baseada em outros postulados que a gente também já teve através das mensagens dos Espíritos, pelo ensino que a doutrina dos Espíritos nos dá. Acho que o primeiro ponto que nós vamos começar a nossa conversa sempre é admitir Deus como causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus infinitamente justo e bom. Baseado nessas variáveis, nessas premissas, né, vamos dizer assim, nós já conseguimos configurar um Deus sem falha. Admitimos um Deus sem falha. E então, qualquer coisa que esteja talvez acontecendo no dia a dia, nós já podemos entender na nossa configuração, no nosso pensamento, que não deve vir dele, deve ter uma outra origem, e que essa origem, baseada na evolução humana, nós já percebemos que nós somos os autores dessas situações. E aí também, buscando o nosso Allan Kardec, nós vamos descobrir a chave da reencarnação. E aí eu quero juntar o que eu acabei de trazer, as premissas de Deus, juntar a premissa da reencarnação como um processo natural que vai fazer ligação com as situações às quais esse bem-aventurados os aflitos deve e tem que fazer sentido para cada um de nós. Sem essa chave que liga o que foi ao que é neste momento, a gente não consegue compreender as palavras de vida eterna. A gente não vai conseguir compreender as bem-aventuranças. A gente não vai conseguir compreender dentro das bem-aventuranças o item, o mal e o remédio. Mas, antes de tudo, eu queria voltar para Moisés. Lá, quando Moisés pegou as tábuas dos 10 mandamentos, eu gostaria de ler os 10 mandamentos para que cada um de nós juntássemos Deus, reencarnação e os 10 mandamentos. E pegando aqui a cola no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra. Nem tudo o que está nas águas sob a terra, não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 8. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não desejarei a casa do vosso próximo,
nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Moisés disse isso a um povo pastor, a um povo rebelde, a um povo ignorante, onde o conhecimento ainda não se fazia tão presente e era necessário sensibilizá-los com palavras, com situações que todos estavam sujeitos no dia a dia. Passado 2000 anos, não acho que não seja, não 2000 anos, agora não me lembro o tempo exato entre Moisés e Jesus, depois a gente volta para esse ponto, mas Jesus surgiu o mestre, trazendo não a justiça, mas trazendo o amor. E ele representou os 10 mandamentos da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que eu estou trazendo nesses pontos? Eu trouxe Deus, reencarnação, os 10 mandamentos e a síntese dos 10 mandamentos em Jesus. Basicamente, são essas as premissas dessa conversa que a gente está tendo. Então, nós temos uma base estrutural que nos dá um direcionamento para o caminho a qual nós queremos ser bem-aventurados. E aí eu vou entrar nos bem-aventurados os aflitos, vou falar a passagem de Mateus, para que a gente comece, e aí eu vou discorrer sobre o assunto. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, eu vou selecionar o primeiro, tá? De Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E aí tem Lucas, temos também 2 passagens de Lucas, e aí depois Kardec discorre. Mas então, como a reencarnação é uma chave, nós vamos entender que a bem-aventurança, nós precisamos entender por que devemos ser bem-aventurados, mas também devemos entender o porquê estamos aflitos ou ficamos aflitos. Graças à misericórdia divina, nós não estamos aflitos o tempo todo, mas nós ficamos aflitos em determinados pontos e passagens de nossas vidas. E a cada processo de crescimento evolutivo, os seres vão crescendo e a gente vai compreendendo a ligação entre um ponto e outro. A evolução biológica, a evolução física, ela é bem conhecida de todos nós. Ela é muito falada, muito tratada. Nós, basicamente, conseguimos controlar e criar hoje uma vacina para um vírus, por exemplo, que está acontecendo aí, em um pouco espaço de tempo. Parece que está demorando, mas pela evolução do que está indo, dezembro, janeiro, deve ter já alguma coisa para sanar esse problema. Mostra a evolução tecnológica da humanidade perante os fatos palpáveis, aonde com um microscópio, aonde com diversas análises nós conseguimos chegar a um denominador comum e entender que aquela vacina tem os princípios ativos para trazer imunidade para o corpo físico, o corpo biológico. Podemos citar vários outros processos da natureza humana, do crescimento da ciência, da tecnologia, até os dias de hoje. E é de fato o que nós estamos fazendo nessa conversa que nós estamos tendo aqui, onde muitas pessoas se sacrificaram para que nós tivéssemos a segurança física de um abrigo, de uma casa estruturada,
sobre regras de engenharia, de arquitetura, que nos desse segurança, proteção às intempéries ao dia a dia. Diferentemente de um passado um pouco distante, onde as casas eram literalmente construídas sem nenhum tipo de critério e muitas vezes, até no dia de hoje ainda acontece, mas na maior parte das situações nós temos critérios estabelecidos aonde o conhecimento faz com que nós criemos situações que nos deem proteção. Dito isso, estou falando da evolução física, do processo biológico, do processo científico. Mas o processo do pensamento também ele evolui. É necessário que o pensamento evolua no sentido espiritual, porque o pensamento é espírito. Na proporção que o pensamento é espírito, nós vamos adquirindo esses entendimentos que não ficam restritos aos computadores e aos livros. Eles são arquivados na nossa estrutura espiritual, baseado nas experiências de amor, de dor, de sofrimento, de alegria, que nós vamos tendo na medida que nós exercitamos a passagem de nossas vidas junto com outras criaturas. Não existe um ser humano que consiga sobreviver sem a relação com outras criaturas. E dentro do processo de criação, pela pequenez de pensamento que cada um de nós vem do nosso nascedouro como espírito, depois de passar por milênios sendo trabalhado na estrutura de diversas estruturas orgânicas para que nós chegássemos ao complexo espiritual que nós somos, essa mudança de um princípio espiritual para um espírito propriamente dito, dono de si, ciente, olhando no espelho, se reconhecendo, percebendo que a dor, percebendo o ar, os sabores, tendo gostos mais refinados, foi todo um processo de elaboração que veio surgindo no decorrer dos milênios para que nós chegássemos até aqui. Porém, nós, quando nós envergamos a carne em cada processo reencarnatório, nós, espíritos, acabamos nos esquecendo e não buscando na intimidade de nós mesmos as respostas para as ações que a vida nos pede diante das situações que nos são colocadas. A vida sempre nos pede, tem sempre dois lados, ou positivo ou negativo. E diante do fluxo de aprendizado que cada um de nós tem, que teve e está tendo, nós tomamos reações ou baseadas no momento atual, de aprendizados e de condicionamentos que nós adquirimos na existência atual, ou ele está arraigado ainda a complexos, a situações que vêm refletindo do passado. Às vezes, uma encarnação de 1000 anos atrás, onde nós nos viciamos ou adquirimos alguns trejeitos que não são tão bem aceitos na sociedade atual, faz mais de 1000 anos que nós estamos tentando eliminá-los. E a gente não teve ainda talvez a coragem suficiente para aceitar um desafio muito grande, e a gente decidiu, juntamente com os nossos mentores espirituais, a parcelar e trabalhar de forma muito gradativa cada processo de crescimento para que nós eliminássemos as tendências negativas, criássemos mais qualidades em nós, as qualidades que são inatas a nós, porque nós somos um reflexo desse Deus Criador que nos ama demais. Então, voltando até nesse Deus Criador que eu coloquei como a primeira premissa, ele só nos criou porque nos ama, por amor. E como a criação de Deus, o amor significa que aquela criatura precisa passar pela fieira do conhecimento, para que ela se faça um espírito eleito, um espírito credenciado a ser um co-criador, um espírito feliz. Ele não nos dá todos os benefícios logo de cara. Nós precisamos trabalhar para isso. E a sociedade nos mostra que isso é verdadeiro. Não precisamos passar anos estudando o Pentateuco,
que nunca deveríamos parar de estudar, mas nós temos que estudar constantemente para que esse entendimento, para que nós possamos fazer esse crescimento e ter a compreensão do que é Deus efetivamente e por que estamos tendo consequências difíceis em determinados pontos da nossa vida e não são em todos os pontos. Quando nós muitas vezes estamos em aflição, parece que nós sempre estivemos em aflição. Nós nos esquecemos do reconforto espiritual que foi adentrar o útero de nossa mãe. Porque até isso, esses 9 meses, 6 meses para alguns que de vez em quando são mais apressadinhos, né? É o momento da misericórdia divina nos proteger de nós mesmos e talvez daqueles aos quais nós, na nossa invigilância, no nosso pouco conhecimento, causamos algum embaraço e aquelas criaturas, porventura, não nos compreenderam e nos perseguiam. E aí o reencarnar funciona como um mecanismo de dar-nos um tempo para que nós possamos nos preparar para aquelas aflições que são naturais e necessárias para aqueles que talvez não conseguiram cumprir corretamente o processo sem causar dores ao trem, né? Então, até o estar no útero é um momento de misericórdia. A infância também é um momento de misericórdia, onde nós nos escondemos ainda. Os nossos pensamentos, muitas vezes, não deixam que a gente, naquela infantilidade, naquelas mãozinhas pequenas, naquele sorrisinho meio que todos nós nascemos, esconde um pouco ainda daquilo que nós efetivamente ainda carregamos. E sabendo disso, a espiritualidade faz todo um acompanhamento que nós nos esquecemos. Que cada um de nós não vem sozinho para a Terra. Que há um espírito, um avatar, um companheiro, um amigo, um ente querido que nos acompanha como um tutor a nos intuir nos nossos pensamentos o melhor caminho e, em muitas situações, nos livram de diversas ciladas e diversas circunstâncias ruins que nós poderíamos estar entrando. Então, a misericórdia divina está sempre ao nosso lado, dando essa bem-aventurança que somente a aflição a gente reconhece, mas a bem-aventurança desse companheiro que caminha ao nosso lado, nós não percebemos. E Chico Xavier mostra essa ligação muito forte com Emmanuel, que foi o seu mentor, Divaldo Pereira Franco, nosso companheiro querido, que acaba de fazer uma cirurgia, fala da sua mentora querida, que é a nossa Joana de Ângeles, né? Então, nós temos todo um processo de bem-aventuranças que nós não reconhecemos. Por que eu acho que nós não reconhecemos? Diante dos estudos que eu acabo fazendo e olhando para mim. Não apontando o dedo para ninguém, mas olhando para mim. É porque a gente, às vezes, foge da intimidade que nós precisamos ter com a primeira premissa que eu disse. Deus. Quando nós não temos intimidade com alguém, é difícil estabelecer uma relação. É difícil estabelecer um olho no olho. É difícil pedir um conselho. É difícil falar a verdade. É difícil se expor a ele. E Deus, por nos amar tanto e falar conosco a todo momento, estar disponível para nós a todo instante, nós deveríamos procurar mais por ele. E trazer essa intimidade em conjunto. Essa intimidade tem que ser feita dia após dia, noite após noite. Refletir sobre o que aconteceu. Eu fui bem-aventurado hoje? Provavelmente todos nós fomos muito bem-aventurados, mesmo, provavelmente não fomos, mesmo que a aflição esteja nos causando alguma dor, seja financeira, seja física, seja emocional. Ele está ali, querendo nos ouvir. E muitas criaturas, às vezes, acabam até perdendo suas próprias vidas, suicídio e loucura, que está nesse capítulo, no capítulo 5, porque elas não esperam o remédio fazer efeito. Às vezes nós achamos que o bisturi ele é ruim, porque ele causa uma dor terrível na nossa carne. Mas ele é o único irmão e amigo
que pode nos ajudar. O remédio docinho, muitas vezes, ele não faz efeito nenhum. E aí, aquele boldo bem feito, bem pesado, bem carregado, quem já tomou boldo sabe do que eu estou falando, vai perceber que, às vezes, tem que ser dessa forma, para que o corpo físico se estabeleça. Então, aquilo que Deus muitas vezes nos dá, e nós achamos que nós não estamos sendo bem-aventurados, porque a aflição nos faz entrar em desespero, é o contrário. É aí que nós devemos compreender e entender a presença de Deus fazendo efeito sobre nós. E acreditar que dentro dessas premissas que eu disse, olhando para a reencarnação, compreender que ali tem uma lição. Ali tem um aprendizado. Porque se eu passar por aquele aprendizado, fatalmente ela não voltará mais. Porque o aluno que aprendeu sobre determinado ponto, ele não precisa repetir o mesmo ensino novamente. Então, cabe a cada um de nós ter a compreensão de olhar para os postulados, para as situações a qual a vida coloca diante de nós e entendermos, eu sou bem-aventurado. Aquilo que Mateus está dizendo, eu estou configurando naquela situação? É aí que Deus tem que entrar e fazer sentido. Nós temos uma estrutura que ela é frágil diante do universo, diante do mundo. E essa estrutura ela vai sendo permeada com mais massa, com mais volume, mais energia, na medida que nós temos uma relação com Deus. E Deus, ele é a infraestrutura. E se nós queremos ter estrutura para suportar as aflições que estão diretamente ligadas à nossa personalidade espiritual, nós precisamos ter uma infraestrutura adequada. Pensem numa estrada, vou dar um exemplo, vou configurar uma estrada. E eu me lembro que quando eu fui estudar sobre São Paulo, uma coisa que me chama muito atenção foram os bandeirantes. Muitas estradas que nós conhecemos, muitas cidades e o tamanho do estado foram graças a pessoas que saíram desbravando abrindo pequenas trilhas, pequenas picadas na mata. Hoje nós temos a Anhanguera. Eu me lembro que quando criança nós pegávamos a aviação Cometa, é uma referência na minha infância, e saíamos para ir para Ribeirão Preto. E eu via aquela estrada com as placas todas destruídas em muitas situações naquela época. Hoje, quando nós pegamos a Anhanguera, é uma estrada muito, muito boa. A Bandeirantes também. Essas estradas, no passado, eram pequenas picadas. Depois, barro. Chovia, o carro não consegue passar. Quando chove nas nossas vidas, nós também não conseguimos passar. No passado, nós andávamos sob picadas no meio da mata, com facão nas mãos, abrindo a picada. Alguém depois, na sequência, abriu a estrada para a gente. Nós andávamos a cavalo. Depois, nós começamos a andar de carro. Andamos de ônibus. É essa estrutura que nós precisamos ter do nosso cavalo, o nosso facão, o nosso ônibus, andar de forma coletiva com todo mundo e respeitando todo mundo. Mas nós estamos sob uma autoestrada muito poderosa chamada Deus, essa infraestrutura. Só que a gente tem que voltar e andar na picada ou andar sobre o barro, enquanto existe uma autoestrada muito poderosa, muito bem estruturada, com uma camada de concreto muito bem armada. Dos lados da estrada, há todo um processo para escoamento de água, a fim de que não entre a água, não derrube aquele asfalto através das erosões, porque os engenheiros siderais que prepararam essa estrada para que nós andássemos, Kardec, Chico Xavier, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e quantos outros avatares das igrejas evangélicas, das igrejas batistas, das diversas religiões, do judaísmo, todos esses grandes homens que surgiram e que criaram estruturas espirituais para que as criaturas compreendessem Deus, estão criando uma infraestrutura para que nós andássemos. Só que a gente não quer andar.
E como é que a gente anda? É pegando lá o Alcorão, para quem é do judaísmo, somos os muçulmanos, é pegando, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, é lendo a Bíblia, é lendo todos os livros que nos tragam conhecimentos espirituais, com os conhecimentos do mundo, para que a gente consiga ter segurança na estrutura frágil que ainda somos. Por termos uma estrutura frágil, nós precisamos confiar na infraestrutura. E o que é a infraestrutura? É a fé que me movimenta. É a fé em Deus. Essa é a infraestrutura que nos falta para nós nos considerarmos bem-aventurados os aflitos. Ou, se não, nós vamos ser apenas os bem-aflitos. E os bem-aflitos não vão compartilhar as benesses do Pai no momento que gostariam de compartilhar, porque estão esquecendo da infraestrutura para uma estrutura que ainda é frágil e carece de uma autoestrada confiável, e essa autoestrada foi direcionada e foi dada a cada um ao seu tempo. Tá certo? Então, eu vos convido a nós todos a lermos esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ler todo o capítulo e entender que ali existem ensinamentos muito poderosos, muito importantes, que numa boa reflexão, para que nós possamos, se estamos enfrentando uma aflição, se nos sintamos bem-aventurados, porque vai passar. E que se não estamos, para que nós nos fortalecemos, para que essa infraestrutura esteja pronta e preparada, para que nós possamos andar sobre ela em qualquer situação e em qualquer momento que a vida venha nos exigir. Tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido, nesses minutos, passar esse entendimento a vocês, a mim principalmente, para que nós possamos voltar sempre para essa infraestrutura. Eu não sei se todos que estão me ouvindo são espíritas, por isso que eu faço questão de prestigiar toda e qualquer religião que traga o amor, a fé em Deus como premissa, como caminho, e que todas tenham a sua estrada e tenham o seu momento. A nós espíritas que me ouvem, o nosso momento é diferente, mas é a mesma estrada que vai conduzir a esse Pai glorioso e vai nos dar as benesses que cada um de nós procura, mas ela está muito ligada ao bem que fazemos ao próximo. Então, primeira premissa, Deus, reencarnação, Moisés e a síntese do nosso mestre amado Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado. Vamos para as nossas preces de encerramento. Eu peço a todos mais uma vez que fechemos os nossos olhos e levemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo e Senhor, a todos os avatares protetores do planeta Terra, que possam, nesse momento, nos auxiliar em pensamentos de paz, de amor, de fraternidade, de saúde, de prosperidade, de harmonia, para que possamos fluidificar as águas de nossas casas, águas essas que fazemos uso no nosso corpo físico, mas que ao tomarmos também ela possa trazer paz e santificação ao nosso corpo espiritual, dando a cada um de nós a serenidade, a confiança em Deus, a alegria de poder enfrentar a vida com a confiança daqueles que têm uma infraestrutura gloriosa aos pés. E ainda assim, Senhor, com os nossos pensamentos ainda em Ti,
nós elevamos o nosso pensamento mais uma vez e te pedimos, Pai, por todas as criaturas, nossos irmãos que padecem por dores e estão passando por dificuldades tão problemáticas nesse momento. Pedimos por aqueles que já perderam os seus corpos físicos e possam estar em regiões de sofrimento, para que o seu amor e a vossa luz, que nunca abandona os seus filhos, possam lá penetrar nos umbrais, nas trevas ou no vale dos suicidas e amparar essas criaturas, lançando a luz da sua misericórdia, Senhor, para resgatar vossos filhos, nossos irmãos, a fim de que eles compreendam as dificuldades às quais se encontram e possam ressurgir um dia através da misericórdia do seu amor. Pedimos também, Pai, por toda a humanidade que ainda habita este planeta e que passa por uma experiência diferente e muitas vezes dolorosas para muitos, a fim de que todos nós possamos unir sempre os nossos pensamentos, rogando a proteção para os nossos médicos que estão no combate da Covid-19 e todos aqueles profissionais, Senhor, que direta ou indiretamente ali estão sacrificando suas vidas e buscando o benefício da sociedade. Pedimos pelos órgãos de segurança, pedimos por aqueles também, Senhor, que praticam a violência, para que o vosso amor possa penetrar em seus corações, em suas mentes, e modificar as suas vidas, a fim de que compreendam que o mal que fazem, fazem a si mesmo e terão dificuldades para ressarcir tantas dores que causam aos outros. Pedimos pelos políticos de todo o planeta, pedimos em especial para o nosso Brasil, ao nosso presidente, ao nosso Congresso, ao nosso judiciário, ao nosso governador, aos prefeitos das cidades às quais nós moramos, pois também, Senhor, que o vosso amor possa influenciar o coração e mente de cada uma dessas criaturas, nossos irmãos que foram colocados lá por nós, a fim de que cada um possa fazer o melhor, dar o melhor de si para a nossa sociedade em geral. E vibramos por todos os cultos religiosos também, a fim de que cada um possa trazer o benefício da fé, do reconforto, do acolhimento a tantas criaturas que padecem e estão enfrentando dificuldades. E pedimos por nós mesmos, por nossas casas, por nossas vidas, por nossos trabalhos, por tudo que fazemos, Senhor. Que haja a sua bênção, que haja o seu amor a nos influenciar, a nos fortalecer. Não só por hoje, mas por todos os dias de nossas vidas. Agradeço muito a todos pela presença, pela misericórdia, por terem me escutado e que Deus possa abençoar a vida de todos nós e que tenhamos uma excelente semana, um excelente final de semana, um dia maravilhoso aqui em São Paulo e que esteja maravilhoso no coração de todos também. Muita paz a todos, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.